cenário econômico no país está movimentado. E sabe que quando vem essa notícia sobre, se você está cansado desse assunto, desculpa, a gente tem que falar sobre isso de novo. Quando a Receita muda, não é que muda, amplia a fiscalização, que já faz isso com os bancos. Inclusive, a partir de R$ 2.000, a Receita já fica lá, entendendo? Vendo a capivara de todo mundo, se declarou, se não declarou. Só que com esse mundo moderno, um monte de fintech, aí o avanço das cartão de crédito, a maquininha, o Pix, que é todo modernoso, eles tiveram de, pedir, gente, mandem também os dados. E nem é nesse limite de 2.000, é de 5.000. Ponto. No meio disso tudo, fica a dúvida assim, na economia, que tipo de efeito tem tudo isso, para além das fake news sobre cobrança de Pix? Como é que fica, por exemplo, o dólar? Foi alterado no meio disso tudo? E o papo da reforma tributária? Para falar mesmo de tributos. Bom, para nos ajudar a entender tudo isso, a gente conversa agora com o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, que chega com esse nome que é chiqueza demais, né? Warren Investimentos. Felipe Salto, obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui no live, nesse dia que está assim, salve-se quem puder, hein, para o cenário econômico do país quando a gente fala de fake news. De fato, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Felipe, você faz um primeiro diagnóstico de quê exatamente? É sobre a medida pegar as pessoas que sonegam, e aí quem sonega ficou enlouquecido com a medida? Ou não? É sobre uma mentira que foi bem plantada e captou todo mundo? Ou não? É a desconfiança que as pessoas têm, quem é oposição a esse governo, e é esse, ou é tudo um sentimento? Ajuda a gente a entender, por favor. Olha, Elise, foi uma grande confusão, né? Porque essa coisa das fake news é realmente impressionante, como isso acaba se espalhando e distorcendo as informações. Porque, veja, num país civilizado, o que se espera do seu fisco, da Receita Federal, do órgão arrecadador, é que ele faça o máximo para arrecadar de acordo com a legislação em vigor. E, obviamente, que ele precisa se modernizar à medida que os meios de pagamento, as transações, as movimentações financeiras, etc., também avançam. Então, suponha, por exemplo, que a gente só tivesse hoje dinheiro e cheque, né? O cheque, provavelmente, ninguém mais lembra o que é. Mas suponha que a gente só tivesse essas duas coisas, esses dois meios de pagamento. E daí cria-se a TED e o DOC, né? O que a Receita vai fazer? Ela vai ignorar as informações de transações que estão sendo feitas por esses dois novos mecanismos? A mesma coisa com o Pix. Evidentemente que ela não pode ignorar. É dever dela cotejar, comparar essas informações de gastos, de despesas, de transações, com as informações prestadas pelos contribuintes do ponto de vista do quanto eles obtiveram de arrecadação, de remuneração, de salário, etc., de rendimentos. Era isso, né? Agora, criou-se uma confusão enorme, que o governo vai taxar o Pix, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e essa coisa se espalhou e agora é muito difícil você reverter isso, explicar didaticamente para as pessoas do que se trata. Até o ponto, né? Chegou até o ponto do governo agora reverter a norma que tinha sido editada. Isabel Mega também está conosco aqui na conversa. Mega, por favor. Oi, Salto, um prazer falar com você de novo. Obrigada por conversar aqui com a gente. A gente percebeu um desafio muito grande de você traduzir algo que é mais burocrático, que é ali de uma portaria, de um ato no Diário Oficial para a população. Queria te fazer essa provocação. Como que vocês avaliam isso? Como é que é esse contato? Você que também já foi de governos, entende um pouquinho o lado de lá do balcão, para você traduzir isso de uma maneira que a população entenda, porque esse foi o pulo do gato, né? E o governo, de fato, teve que recuar em algo que ele, na prática, não estava errado, né? Exato, Isabel. Prazer falar com você também. Foi um erro, se a gente pode dizer, de comunicação. Eu me lembro quando eu estava na Secretaria da Fazenda, aqui em São Paulo, em 2022, quando o governo Bolsonaro conseguiu aprovar aquela lei complementar para limitar a alíquota do ICMS sobre a gasolina, etc., nós editamos um comunicado à população, aos contribuintes, para dizer que a alíquota da gasolina passava de tanto para tanto. Só para dar um exemplo, né? Então, essa parte da comunicação é algo que, nesses tempos de fake news,
e de redes sociais, com essa maluquice que se transformaram as redes sociais em diversos casos e situações, se torna ainda mais relevante, né, o papel da comunicação dos agentes públicos, sobretudo quando são temas mais intrincados e técnicos, que é o caso, né? Duran? Oi, Felipe, bom dia. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu queria te perguntar sobre a correlação entre credibilidade e desempenho econômico. Quando a gente olha para o que aconteceu com o dólar, por exemplo, a gente sabe que parte da valorização do dólar frente ao real tem a ver com uma crise de confiança enfrentada pelo governo. O mercado não achou que o ajuste fiscal ia ser aprovado tal qual esperava. Da mesma forma agora, quando a gente vê o que aconteceu com o Pix, apesar do desmentido sobre o desmentido, muita gente deixou de fazer Pix, caiu na mentira e acabou mudando a forma de fazer uma transação, ficou com medo. Qual é o peso que você acredita que a credibilidade tem para o desempenho econômico do Brasil e por que este governo do presidente Lula sofre mais com isso? Bom dia, Pedro. Prazer também conversar com você. Dizer o seguinte, essa confusão que nós estamos vivendo na economia já há algum tempo, né, de pelo menos 6 meses para cá, ela tem a ver com vários fatores. O termômetro e a parte mais aparente é a taxa de câmbio, né, o preço do dólar medido em reais. Porque quando a temperatura sobe muito, é sinal de que o organismo está com algum problema, né, e é o que aconteceu com o dólar. Ele se acomodou num patamar mais alto e agora, nesses últimos dias, a gente viu algumas oscilações, mas aparentemente até que o governo consiga repor uma confiança, uma aposta numa credibilidade maior, sinalizações também na direção de um ajuste fiscal mais amplo, esse quadro de maior instabilidade deve se manter. Há um exagero por parte do mercado, e eu falo isso estando no mercado financeiro, porque muitas coisas boas que são feitas são mal interpretadas também, né? Veja o caso do pacote fiscal, que para quem está nos ouvindo e assistindo é aquele pacote de medidas de cortes de despesas, contenção do crescimento da despesa, na verdade, que foram anunciadas lá no final de 2024, né? Essas medidas, quase todas elas, eram pedidas pelos especialistas, pelo mercado, etc. Mas não veio na intensidade que se esperava, o pacote é menor do que se esperava, etc. Mas veja, ele é positivo, ele está na direção correta. Só que o governo comete aquele equívoco de misturar com a questão do imposto de renda. As faixas de isenções, né, o aumento para R$5 mil da faixa de isenção, e isso maculou um anúncio que era positivo. Então, eu vejo erros dos dois lados, né? Os exageros que o mercado financeiro acaba cometendo, e não é um mercado, são vários mercados dentro do mercado financeiro, e de outro lado, essa dificuldade do governo de explicar as coisas que está fazendo. É importante, né, dizer os efeitos, mostrar a memória de cálculo, etc. Nessa questão agora do Pix, eu não acho que isso tem potencial para explicar movimentos mais macro, vamos dizer assim, nesse momento na economia. Claro, se isso tomar uma proporção ainda maior, talvez sim. Mas a raiz do problema é a mesma, né? Perceba que se a Receita Federal, em conjunto com outros órgãos do Ministério da Fazenda, o próprio ministro, tivessem explicado melhor, talvez já tivesse nascido a medida com uma vacina contra esse tipo de reações, né, disparatadas. Mas, Salto, você avalia que as pessoas querem ouvir qualquer justificativa de quem já é oposição, quem faz parte desses movimentos? Elas estão dispostas a ouvir? Porque, geralmente, quando a gente faz parte de um movimento, às vezes a gente bloqueia o que o outro está dizendo. É tipo assim, olha, não importa o que você me diga, eu não estou muito afim de ouvir, não. Você avalia que teria algum efeito? E mais, o desespero inicial de muitas pessoas, a gente foi percebendo que, se existe sonegação no Brasil, ficou muito evidente que talvez seja muito maior do que a gente imagina. Porque as pessoas ficaram desesperadas de serem fiscalizadas. E, ao mesmo tempo, compreende-se que as pessoas não aguentam o tamanho da carga tributária que todo mundo tem que pagar. Você é PF, PJ, aí você adoece, vai ao hospital, não tem médico, não sei o quê, aí a rua está com um buraco. Fica aquela sensação de que paga, mas também não recebe de volta. Então,
A gente está falando muito sobre sentimento, né, Felipe Salto? Até muitas vezes mais do que entender exatamente a medida de querer ouvir ou não. Porque você sai na rua, você não tem minimamente aquilo que você paga. Não é também sobre sentimento tudo isso? Você sabe que a principal obra do Adam Smith, que é o pai da economia, não é a riqueza das nações, né? A teoria dos sentimentos morais. E que me lembrou um pouco enquanto você estava falando, porque é justamente isso. Você tem uma ação correta, aí detratores vão tratando, né, de divulgar nas redes sociais coisas equivocadas, com todo o esforço que o governo fez, que o secretário Barreirinhas da Receita Federal fez para explicar nos principais veículos de comunicação, nos principais jornais televisivos, imprensa escrita, etc., não conseguiu reverter. E aí só tem uma solução: você tem que punir de acordo com a lei quem está servindo a esse expediente de espalhar mentiras, né? Porque essa que é a verdade. As fake news são mentiras. E quando se trata de ações de governo, e você tem agentes com a entrada e seguidores, e isso e aquilo, e visualizações, então é preciso enquadrá-los. Né? Enquadrá-los no quê? Na Constituição. Porque aqui não é a casa da mãe Joana. A gente tem uma Constituição de 1988, a Constituição e as leis, né? Precisam ser aplicadas. Então, se não vai no amor, tem que ser amor mesmo, né? Mega? Bom, eu queria fazer uma provocação aqui para a gente entender o que pode vir pela frente. A gente adora achar que as nossas fontes têm bola de cristal um pouquinho, né, Salto? Amamos. Mas pegando esse gancho, né? Estamos começando um ano novo, já com uma baita crise, herdamos essa questão da credibilidade, da confiança com o mercado de 2024. Temos que lidar com temas espinhosos pela frente no Congresso, como a reforma no imposto de renda. Como que a gente vai conseguir criar um ambiente melhor de recuperação dessa confiança do governo junto ao mercado e junto à população na sua avaliação? Acho que são vários passos, né? O primeiro passo é o governo aproveitar essa notícia positiva que vai ter agora no início do ano, que é um resultado das contas públicas, o chamado déficit público, melhor do que se projetava. Pelas nossas contas, a gente entende que o resultado fiscal do ano passado, o rombo fiscal, foi de 0,4% do PIB. Descontando-se ali os gastos do Rio Grande do Sul, o governo deve ter, portanto, cumprido a meta fiscal fixada em lei. Mostrar isso com clareza, quais foram as ações que levaram a isso, o aumento da arrecadação, etc., e reforçar as ações do lado da despesa. Porque a dívida pública está muito alta, se aproximando de 80% do PIB. Nós estamos com uma taxa real de juros também elevada e crescente. As pressões inflacionárias também já começam a se espalhar um pouco mais em razão da taxa de câmbio, preço do dólar medido em reais, que não cede, né? Então, esse conjunto de indicadores econômicos leva a uma importante missão que o governo tem pela frente nesse início de ano, inclusive com a aprovação do orçamento no Congresso, etc., para explicar essas coisas e tentar convencer o mercado financeiro, que é quem financia a dívida pública, né? Porque compra os títulos do governo a determinadas taxas de juros e condições e prazos, de que a política fiscal voltou a uma certa normalidade. E mais do que isso, né, o governo vai precisar de novas ações, vai ter que contingenciar. Nós divulgamos ontem pela Warren um relatório de cenários fiscais, né, com projeções mostrando que ele vai precisar cortar 35 bilhões, um contingenciamento, né, como é chamado, das despesas não obrigatórias. 35 Portanto, bilhões. é uma série de... Então, é uma série de coisas que o governo vai precisar fazer para recobrar essa credibilidade que ficou abalada desde o final do ano passado. Uau, E 35 bi? Se isso não acontecer, Felipe, dá para esperar, imaginar que a gente pode ter o Banco Central apertando os juros nos próximos meses, que já tem uma previsão de subir mais 2 pontos, a inflação aumentando para cima daquilo que está sendo previsto. Qual pode ser o impacto se o governo não apertar o cinto? Resta ao Banco Central fazer aquilo que é de direito, né? Porque ele tem nas mãos a política monetária, a política cambial e parte da política creditícia. Não tem a política fiscal. Hoje o nosso calcanhar de Aquiles é o fiscal. A gente precisa cortar gastos,
tem que controlar o crescimento da despesa. Muita coisa já foi feita, é preciso registrar, o ministro Fernando Haddad conseguiu que a receita crescesse em 2024 quase 9% acima da inflação. A despesa deve ter terminado crescendo ao redor de 4%, quando a gente desconta aquele volume enorme de precatórios extraordinários de 92 bilhões que foram pagos no fim de 2023. Então, não é uma situação fiscal desastrosa, não estamos indo para o vinagre, não é um quadro de insolvência, mas, por outro lado, o desafio é gigantesco, porque a gente ainda está numa condição de déficit público. Se isso não for resolvido, nós vamos ter mais juros, mais reclamações, inclusive derivadas desses juros mais elevados, e isso acaba prejudicando o desempenho da atividade econômica, crescimento mais baixo, desemprego voltando a pressionar e a inflação volta a ficar controlada com uma carga maior de juros, mas há um custo muito alto, né? Felipe Salto conversando ao vivo com a gente. Eu quero saber aqui, Felipe, a gente tem um chefe terrível. Brincadeira, o Daniel Pereira, hashtag maravilhoso. Ô Dani, a última, só porque eu elogiei, ele deixou eu fazer mais uma pergunta. Como a gente conquista fácil os chefes. Felipe, quando a gente... Ai, que eu estava pensando aqui numa coisa longa, mas quando a gente entra na faculdade de jornalismo, a gente aprende poder público, a política, que coisa linda, né? Defendem os interesses das pessoas. Aí vai lá, faz um projeto de lei, aí chega no Congresso, algum assunto não passa. Aí a gente vai entender, mas por que não passou? Porque não dá, realmente. Aí você não entende direito as justificativas, aí você aprende que existe uma parada chamada lobby. Aí o mundo cai, todo romance vai por terra, você fala assim, não estou acreditando. Todo mundo vota no outro pensando que vai defender o interesse do povo e o lobby... Onde eu quero chegar, Felipe? Para não te deixar desesperado, tipo, onde a Elisa quer chegar? Onde a Elisa quer chegar com essa pergunta? O Executivo manda medidas para o Legislativo. E pode ser o Executivo do PT, do Bolsonaro, de qualquer um. Se o Legislativo não quiser, o negócio não anda. Mas a conta fica para o Executivo, né? A gente não vê. É o Executivo que acaba respondendo. E repito, seja PT, seja Jair Bolsonaro. Esse é um conflito... Você vê solução nisso? Veja, essa relação entre os poderes, né? Esse checks and balances que existe, essas relações entre os três poderes, elas são fundamentais no Estado Democrático de Direito e, de fato, é difícil você construir soluções que sejam consensuais. Porque, como você explicou bem, o governo manda um pacote fiscal, aí o Congresso reage, aí os setores que são afetados fazem as suas pressões, mas isso é do jogo democrático. O importante é que, num modelo de presidencialismo de coalizão como a gente tem no Brasil, esse termo que foi cunhado pelo Sérgio Abranches, inclusive, né, cientista político, é custoso você conseguir aprovar medidas difíceis. E o Congresso ganhou muito poder nos últimos anos. Haja vista essa questão das emendas, por exemplo, que já levam 50 bilhões de um orçamento discricionário, que são as despesas não obrigatórias, de pouco mais de 200 bilhões. Então, o Congresso está, nesse momento, com uma espécie de síndrome de poder executivo, que quer mandar mais nas propostas e na iniciativa do orçamento do que o próprio poder executivo, que foi eleito com essa prerrogativa. Não é fácil, sobretudo no momento de crise fiscal, não é uma crise propriamente dita, mas dessa dificuldade que o governo tem enfrentado de aprovar essas ações, o Congresso sempre tem uma tendência mais populista, né? Os setores do Congresso que estão pensando na próxima eleição, etc., e tem dificuldade de avançar com questões que são mais impopulares, o que tem custo. Por exemplo, a questão da desoneração da folha, né? Que foi aprovada sem o custo apresentado, sem a medida de compensação. O presidente Lula vetou corretamente, o Congresso derrubou o veto e não foi responsabilizado até que o Supremo precisou entrar na história. Isso é só um exemplo. Agora, o orçamento, que nós já estamos com o ano aqui iniciado, né, metade de janeiro já, e o orçamento para esse ano não está aprovado. E a reforma tributária, onde a gente viu diversos lobbies conseguindo espaço no texto final da regulamentação da reforma. Agora, é preciso ter clareza de qual é o caminho e quais são os objetivos do governo de plantão, para que essas pressões, que são próprias do jogo democrático, não afastem o governo do cumprimento ou da tentativa de cumprir esses objetivos.
Muito, muito obrigada por conversar com a gente. As nossas perguntas aqui diversas e também os devaneios cheios de sentimento, porque a gente realmente fica dia após o outro refletindo, né, sobre as nossas crenças. Economista-chefe da Warren Investimentos. Muito obrigada, Felipe.